tinham todo um argumento de não ser um museu de colecionador, de ser o oposto disso, de não ser aquele museu como tinha em alguns contextos, quando o projeto começa a ser pensado, ali em meados de 2005, você tinha o quê? Você tinha aqueles memoriais de clubes, ou aquelas salas de troféus, né, dentro dos clubes, dentro das instituições, ou então pequenos museus de fato de colecionadores, né, que resolvem abrir a sua coleção particular para um público mais amplo. O Museu do Futebol ele começa negando isso, ele começa a falar assim, nós não vamos ser isso, nós não vamos ser um museu de coleções, nós não vamos trazer, temos que trabalhar o futebol na perspectiva da cultura, de ser um fenômeno social, um fenômeno mais abrangente no Brasil, tinha que ser um museu para o colecionador apaixonado e para quem não gosta de futebol. Esse sempre foi um grande desafio da comunicação do museu. Mas uma coisa que eu vejo que é fundamental, né, é o trabalho da parte histórica, né? Por exemplo, a parte da memória ali do museu, você faz parte, né, da parte histórica, você não é uma colecionadora, não é uma pessoa que tem os itens, que faz junto com o colecionador. Porque, para mim, né, na minha opinião, não adianta, por exemplo, uma museóloga, um museólogo, um historiador montar uma exposição sem saber exatamente o que atrai muito o público. Porque, às vezes, a pessoa... vamos montar uma exposição. No clube acontece isso. Vamos fazer um cenário aqui, vamos fazer uma ação com peças históricas. Aí a pessoa, às vezes, acha que aquela história mais antiga, é interessante, só que às vezes aquilo não é comercial, não atrai tanto público, porque é uma história que não tem muito a ver. O colecionador, ele geralmente já tem mais ideia, né? Um colecionador que pesquisa também, porque tem aquele colecionador que só guarda os itens e tem o colecionador que acaba indo atrás de história, entende da história do item, entende de toda aquela parte funcional do negócio. E aí você cria um ambiente, cria uma exposição, um evento, que às vezes não é tão comercial. O colecionador ele já tem essa ideia, poxa, isso aqui é uma coisa comercial, que a galera vai gostar de ver. Todo o seu processo de elaboração, de constituição, de formação da primeira exposição de longa duração, que está lá até hoje, e também das suas exposições temporárias, os colecionadores foram pessoas fundamentais para que o museu existisse. Porque, de fato, a memória esportiva no Brasil ela é muito mais acessada por colecionadores privados, por pessoas como o Paulo, que está aqui, que guarda objetos e tem e mais do que objeto, né? Ele tem a história por trás disso, ele tem os detalhes de jogo, do que você vai encontrar isso nas instituições esportivas. A gente é muito precário ainda em acervos e acesso à memória esportiva no Brasil, e é graças a colecionadores que pode haver no Brasil um museu do futebol. Porque o cara, quando coleciona, além da paixão de você preservar, de você ter aquela história toda com você, o interessante, o bacana, o legal é você mostrar aquilo e não é para aparecer, né? É bem legal quando você, por exemplo, eu recebi várias e várias pessoas vindo falar, poxa, eu vi o documentário que você fez, poxa, muito legal, a história é legal, a peça que você mostrou, a história que você contou. Cara, isso é assim, é algo que dá um orgulho danado de você ter alguma coisa que conta a história de uma paixão que você tem, que no meu caso é o meu clube de coração, o Vasco, e você mostrar aquilo, poder contar para um terceiro que às vezes não conhece. O feedback que você recebe ali é muito legal. Você trazer o item físico, como o Paulo trouxe aqui, né, na sua visão de visitante, que eu corroboro, assim, é muito legal você poder, num mundo tão permeado de tecnologia, com tanto estímulo audiovisual, cada vez mais, né, cada vez mais cedo, as crianças hoje enfim, têm filhos pequenos, acompanham isso no dia a dia, né, o quanto que isso atrai, como é bom você ter espaços para você exibir outras materialidades, né? Eu acho que aí esse é o lugar, né? Não sei se é um lugar de nostalgia, porque não sei se a nostalgia você tem um pouco essa coisa de viver esse passado, né? Eu acho que é uma questão de apresentar isso para quem não viveu isso, né? Então, para uma geração muito jovem que está cada vez mais permeada tudo digital e tudo eletrônico, e isso não vai ter volta mais,
você ter espaço para você apresentar essas outras possibilidades de existência física das coisas, eu acho que é fundamental, é educativo. Para mim, assim, eu acho que tem que ter os dois. Não dá para fazer um museu só com itens físicos, porque vai ter uma galera que vai achar chata, principalmente a galera mais jovem, que é exatamente o que você falou. A nostalgia vai para quem viveu aquilo. Quem não viveu, aquilo ali é apenas um negócio velho, né? E aí, se tiver alguma coisa, uma interatividade, por exemplo, no Museu do Futebol, essa parte que eu falei dos áudios, por mais que sejam coisas lá dos anos 40, eu não vivi, pô, mas eu acho super massa sentar ali, ouvir o cara narrando um gol do Brasil na Copa de 50, de 58, como era narrado na época. Então, assim, eu gosto de futebol. E como eu gosto de futebol, tem centenas, milhares de pessoas que gostam, que vão gostar de ver essa parte também. Então, acho que tem isso. Quanto mais a quantidade de coisas circulando sobre o contexto do futebol, mais a chance que você tem dessas coleções aumentarem. E com o futebol feminino, vamos pensar isso, né? Os campeonatos são estruturados há pouquíssimo tempo, você tinha toda essa questão das meninas não terem uniforme, quando tinham, provavelmente no mesmo esquema que os uniformes masculinos de décadas atrás, que é uma camisa, não é a camisa do jogo, né? Ou às vezes é a camisa do tempo, né? Que ainda tem isso, né? A camisa do primeiro tempo, a camisa do segundo tempo. Para as mulheres isso é um contexto muito recente, né? Então, eu acho que o colecionismo de itens de futebol de mulheres tende a aumentar na medida em que você tem a própria circulação do jogo e dos campeonatos e das séries e dos públicos e dos estádios, e aí isso vai numa espiral crescente, né?